Bem-vindos a todas e a todos os que estão aqui presentes, bem-vindos aos oradores, ao chefe João Dias, ao juiz Paulo Guerra, aos representantes do Instituto de Apoio à Criança, da Ordem dos Psicólogos. Vamos ter também connosco o professor Eduardo Sá. Bem-vindos à equipa dos direitos sociais da Câmara, bem-vindas as pessoas todas que estão aqui da Câmara, bem-vinda a Polícia Municipal, sempre muito bem representada, precisamos sempre tanto de vocês e têm sido sempre tão úteis e dão-nos tanta segurança também. Por isso queria agradecer a presença, não só aqui, mas também a presença nas ruas e nos sítios onde é preciso. Bem-vindas também as pessoas, aqui na figura da doutora Inês Carrola, o Espaço Júlia, bem-vindas as pessoas que representam as juntas de freguesia, neste caso Belém, e penso que estará mais alguém. Exatamente, e portanto queria dar as boas-vindas a todas e a todos os que se mobilizam por esta causa. Também queria agradecer a presença ao meu gabinete e à doutora Fátima Tavares, que está aqui e que é a assessora que tem estas questões das famílias, das crianças e das CPCJs, e também queria dar um grande agradecimento à Sandra Veiga, também a assessora que ajuda aqui a montar isto. Estou aqui a fazer uma abertura um bocadinho mais demorada, porque estamos à espera que o professor Eduardo Sá entre online e por isso queria também agradecer aos técnicos que fazem com que estes acontecimentos, estes momentos de diálogo e de debate sejam possíveis e, portanto, espero ter cumprimentado todas e todos e espero que seja um bom tempo de conversa, sobretudo muito eloquente e muito esclarecedor, porque todas as pessoas que aqui estão mobilizam-se por esta causa e, portanto, muitas vezes temos esta sensação de que estamos a pregar para convertidos e as pessoas que cá não estão é que se calhar deveriam cá estar, ou seja, estas que estão e ainda mais aquelas que se calhar não estão sensíveis ou acham que não é uma causa delas, mas de facto a prevenção dos maus-tratos na infância, a prevenção dos maus-tratos em qualquer idade, mas especialmente na infância, porque é a idade da grande vulnerabilidade e a idade mais plástica, onde tudo se molda, e os neurocientistas dizem isto mesmo, que é os primeiros anos e dos primeiros anos, os primeiros meses, onde há aqui muito daquilo que nós somos fica de facto já muito moldado. E, portanto, quem aqui está interessa-se certamente, mas também quem aqui está representa muitas outras pessoas e tem influência sobre outras pessoas. Portanto, esta introdução está aqui a dar um bocadinho de tempo. O Sr. Juiz Paulo Guerra queria-lhe agradecer, porque esteve mais do que à hora e, portanto, agradeço-lhe muito a sua presença e a sua paciência para connosco, que nos atrasamos aqui um bocado. E gostava, se calhar, de começar por, se calhar, até tendo este gesto para com o Sr. Juiz, gostaria de começar por si. Tinha pensado começar pelo chefe João Dias, mas vou começar por si, porque tem um papel que deve ser dificílimo. O seu papel deve ser dificílimo de ajuizar, de avaliar, sobretudo quando se trata de separar famílias, de ditar que estas crianças têm que ser retiradas à família biológica. E gostava de o ouvir, em primeiro lugar, sobre esta questão e também sobre tudo o que são os desafios de consciência de que podem vir de uma pessoa que é tão especialista e tem uma especialidade tão afinada como ser juiz, e tão difícil e tão densa, tão complexa, mas que nos pode ajudar a nós também, não especialistas e especialistas, a mantermos alerta e a fazermos uma rede cívica que possa realmente garantir que há uma maior proteção dos direitos das crianças. Pode ser? Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir, estão a ouvir? Muito bem. Muito bom dia, Sra. Vereadora Laurinda Alves, Sr. Chefe João Dias, é um gosto reencontrá-lo aqui nesta sala digital. O chefe João Dias também colaborou e tem colaborado muito com o SES, com o Centro de Estudos Judiciários, uma casa que me é muito cara, porque eu sou juiz, fui diretor adjunto do SES, fui docente do SES e ajudei a formar magistrados em todas as áreas, mas sobretudo nesta área do direito da família e das crianças. E obviamente parabenizo a Sra. Vereadora por, no mês de abril, enfim, estarmos aqui a falar sobre crianças. Eu sou essencialmente um trabalhador da infância, muito embora agora a tratar dos adultos marotos, na secção criminal do Tribunal da Relação de Coimbra, mas a minha vida passou de facto pelas crianças. E esta consciência que todos temos de ter
de que as crianças não são adultos em potência, as crianças são de facto cidadãos de pleno direito desde o momento em que nascem. E por isso é essa a primeira nova que vos quero trazer, e a primeira nova de que todo o sistema tem que estar de alguma forma hábil a receber as crianças no seu seio e a proteger quando de facto as crianças vivenciam situações que não são de facto as mais gratificantes para si. Como juiz, de facto, durante muito tempo exercendo funções em tribunais de família e crianças, eu começarei por dizer que a palavra menor está completamente extirpada do meu léxico jurídico. As crianças são crianças, não são menores, ninguém chama um adulto, chama-lhe o João ou a Maria, e portanto vamos todos também fazer esta transformação civilizacional. Nos nossos relatórios, nas nossas intervenções, vamos deixar de chamar o menor chamado João, mas a criança chamada João ou a criança chamada Mariana. Ela tem direito a esse nome, tem direito a esse estatuto que a lei lhe dá, e por isso este é um primeiro momento de descoberta da roda que às vezes é preciso pôr em cima da discussão para que nós não, enfim, não variemos. As crianças são de facto cidadãos de pleno direito, as crianças são, direi eu, são distintas obviamente do adulto, não significa que elas sejam menores que o adulto em intelectualidade, mas apenas que determinam o significado das coisas de modo diverso e com saber diferenciado. Portanto, eu costumo dizer que a diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas eu direi qualitativa. A criança não sabe menos, direi apenas que sabe apenas outra coisa. Os poetas ensinaram-me que as crianças veem tudo em nada, enquanto nós, adultos, tendemos a ver nada em tudo. E por isso é preciso subirmos ao nível delas. Quando falamos com crianças, quando falamos de crianças, temos que subir ao nível delas. E como trabalhador da infância, ao longo da minha vida judiciária, trabalhei, tive que separar muitas vezes crianças de pais. Convém dizer que nunca o fiz, e acreditem que nenhum tribunal o faz de ânimo leve, por meras dificuldades económicas. Pode haver aqui e ali uma razão conjuntural para que, de facto, não havendo pão em casa ou havendo um telhado que, enfim, que faz com que a chuva caia em casa, tenhamos que separar, enfim, de uma forma provisória as crianças de seus pais. Mas vamos tentar estudar esta família, trabalhando com a família, ao lado dela, para que ela seja capaz, com a ajuda do Estado Social, que não lhe pode virar costas, de poder fazermos com que estas crianças retomem, enfim, a convivência parental, quando essa convivência parental é de facto bem-vinda e quando de facto tem mais valias para esta criança. Quando chegarmos à conclusão de que não é possível explorar mais o laço biológico, então temos que partir de facto para outras soluções, porque esta criança precisa de facto de colo, esta criança precisa de vinculação, precisa de alguém a quem se vincule para de facto crescer em harmonia. A doutora Laurinda Alves há pouco disse-nos que as crianças, enfim, desde cedo precisamos, tudo aquilo que lhes acontece na pequena infância marca-as para a vida. Os psicólogos ensinaram, Laurinda Alves, de que todos nós somos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizeram de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. Podemos não nos lembrar daquilo que de bom ou de mau nos aconteceu na pequena infância, mas ela de facto marca-nos para a vida e deixa-nos marcas. O nosso desejo, enquanto trabalhadora da infância, Laurinda Alves, é de que eu possa dizer às crianças, que as crianças possam dizer que o meu passado não tem que determinar necessariamente o meu futuro. E a história destas crianças muitas vezes é feita desta resiliência de chutar a infelicidade, de chutar os maus tratos de que foram vítimas, as disfuncionalidades, a falta de afeto, e muitas vezes são capazes de correr para o lado bom da vida, com a ajuda de todos nós, promovendo para depois as poder proteger. Porque estas são de facto as palavras de base. Antes de proteger, eu preciso promover, preciso prevenir. E por isso a lei de proteção chama-se lei de promoção e proteção. As medidas de promoção chamam-se medidas de prevenção, de promoção e proteção. Eu tenho que promover, tenho que prever, tenho que, de alguma forma, promover e tenho que prevenir
a fim de que não tenha depois de proteger quando o perigo está instalado. Esta é, digamos, a primeira abordagem que queria aqui deixar, neste mês em que estamos a falar de crianças. É triste que só falemos um pouco mais nisto no mês de Abril. Eu faço muito desafio, quando vou às escolas, fazer estas abordagens, porque não interromper os nossos currículos no dia 1 de junho, que é o Dia da Criança, ou eventualmente no dia 20 de novembro, no dia em que se celebra a Magna Carta da Convenção dos Direitos da Criança, as nossas escolas deixarem de falar em português, matemática e físico-químicas e falarem dos direitos das crianças, porque muito triste é, Laurinda Alves, e com isto me calo, que as crianças que são vítimas de maus tratos não se apercebam que estão a ser vítimas de maus tratos. E essa é, de facto, aquilo que mais me dói, saber que há uma criança que é viciada sexualmente e que não se apercebe que aquilo não é suposto acontecer. E por isso elas têm que conhecer os seus direitos, também têm que conhecer os seus deveres, eu sei. A sociedade está muito apta a poder dizer às crianças: tu tens deveres, tu tens deveres, tu tens deveres, mas muitas vezes somos muito pouco parcos, somos muito omissos nesta missão de lhes fazer chegar os seus direitos. Sr. Juiz, é importante dizer-lhes tudo isso. Sr. Juiz, eu acho que disse coisas importantíssimas e eu acho que todos nós ficámos assim de repente com uma gratidão infinita por ter dito só, da primeira à última palavra, só ideias, conceitos, avisos, alertas relevantes e ter deixado aqui também 2 ou 3 coisas que vão ficar a fazer eco por muito tempo, nomeadamente que quando nós falamos com crianças temos que subir ao nível delas e não descer, e também que não podem ser consideradas menores. Isso acho que nunca mais nenhum de nós aqui vai voltar a esse equívoco. E outra coisa que disse também foi esta regra dos 3 ou 4 P's, prevenir, promover, tudo isso. Eu isso associo a uma outra regra dos P's, que é uma regra também que é os P's dos propósitos, que também é uma regra de 3 ou 4 P's, que é poucos, pequenos, possíveis e progressivos. E se calhar nesta promoção e nesta prevenção, se nós fizermos isto, que também associando 2 regras de P's, acho que se calhar conseguimos muito. Entretanto, falou também dos psicólogos e o professor Eduardo Sá também já está online. Vou, se calhar, passar a palavra ao professor Eduardo Sá. Queria só dizer isto que é muito chocante para nós, esta realidade chocante que é as crianças serem abusadas, maltratadas, vítimas e não se sentirem e pensarem ou poderem pensar que aquilo é, de certa forma, que tem que ser assim, mesmo que estranhem, que não seja normal, que têm que passar por isso. E o silêncio é um grande cúmplice, é um grande aliado. Outra coisa que vou querer falar, e se calhar passo a palavra ao professor Eduardo Sá, se já me estiver a ouvir, eu não o estou a ver, mas já ouvi fugazmente, mas queria perguntar ao professor Eduardo Sá, bom dia, dar-lhe as boas-vindas, agradecer estar presente também, e queria só perguntar, no imaginário de muitos de nós, está esta ideia de que o pior pedófilo é o melhor amigo das crianças, o mais abusador é o que se faz mais próximo e parece mais amigo, ou então são mesmo pessoas que são familiares, são amigos da família, são pessoas que realmente primeiro têm que ganhar a confiança. Normalmente um mau ou um agressor não vem logo nessa forma de agressor, não é? Vem primeiro quase como que ganhando a confiança e depois exigindo essa cumplicidade do silêncio. Gostava de o ouvir falar sobre isto, porque nunca nos cansamos de o ouvir falar sobre estas questões, assim como o Sr. Juiz Paulo Guerra também nunca nos cansamos de ouvir, de facto, conselhos sábios. Bom dia, antes de tudo, e muito obrigado por este convite. Queria também cumprimentar as pessoas com quem estou virtualmente nesta mesa, particularmente o Paulo, com quem cresci há muitos anos. Eu tenho medo que às vezes penso que as crianças estão mais distraídas do que elas estão e, portanto, nestas circunstâncias, a capacidade que elas têm de distinguir o bem do mal é um equipamento de base inato que elas têm ao seu dispor. Seja como for,
Aquilo que acontece muitas vezes nos episódios que a Laurinda referia é que muitas das pessoas que mais maltratam as crianças são as pessoas que lhes são mais próximas. Houve uma altura que havia outdoors em Portugal que aconselhavam que as crianças não falassem com estranhos, etc, 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 na tentativa de se prevenir o abuso sexual, e a determinada altura quase apetecia sugerir que houvesse outdoors fazendo quase com cinismo um comentário a isto, recomendando que elas não falassem com familiares. E, portanto, aquilo que é mais paradoxal na violência sobre as crianças é que muitas vezes a maior violência é promovida pelas pessoas que mais as deveriam proteger. E isto é uma montanha-russa. As crianças são absolutamente intuitivas nas coisas más que estão a ser expostas, só que são pequeninas na forma como processam esta informação. Muitos de nós, quando olhamos para trás e rebobinamos episódios da nossa vida, damos conta que num determinado momento, mesmo quando éramos muito pequeninos, teremos sido expostos a situações que só muitos anos depois nós conseguimos perceber como potencialmente maltratantes e suscetíveis, de facto, de experiências que são vizinhas de abuso. E, portanto, num contexto como esse, eu sei que a forma como as crianças são protegidas nestas circunstâncias ainda precisa ser verdadeiramente repensada, porque há muitos episódios infelizes de crianças que são magoadas, que são, de facto, muitas vezes abusadas ou que têm experiências nessa vizinhança e que nem sempre têm as medidas de promoção e de proteção que deviam ter para ser evitado Sr. Professor, tragédia como esta. Posso só interromper, só para perceber como é que nós podemos quebrar essa barreira do silêncio, porque quem maltrata ou pede expressamente o silêncio, ou gera uma cumplicidade nessa base de uma confiança, de uma ameaça ou velada ou expressa, e esta criança não pode falar. Eu lembro-me de há muitos anos ouvir a Si, ouvir o professor Daniel Sampaio, ouvir pessoas como o juiz Paulo Guerra, como no Espaço Júlia também, falar sobre como é que podemos quebrar o silêncio. E lembro-me que uma das coisas que eu próprio ensinei ao meu filho, e já vamos falar também dos nossos filhos, porque isto toca aos nossos filhos, eu lembro-me de dizer, se sentires alguma coisa, que alguma coisa é estranha ou alguma pessoa é estranha, escolhe alguém para dizeres isso. Escolhe um adulto, escolhe um amigo, mas nunca guardes isso para ti. Isto foi aquilo que me foi ensinado, foi aquilo que eu transmiti e felizmente correu bem. Mas como é que se pode fazer, como é que se pode cortar este silêncio? Porque este silêncio é que é a tragédia das crianças, porque muitos ainda olham para eles como sendo menores, não tendo voz, adultos em potência, acham que não têm que descer ao nível, portanto, contrariando aquilo que nós hoje aprendemos esta lição, de subir ao nível das crianças, mas o silêncio, de facto, faz com que estas crianças sejam recorrentemente maltratadas e que ninguém as ouça, ninguém valorize as suas queixas. Olha, eu acho que as crianças nunca estão em silêncio. As crianças dão sempre sinais. Eu tenho medo é que muitas vezes as pessoas que lidam com as crianças não tenham a formação devida para perceber os sinais que elas dão. Que sinais é que estamos a falar para nos ajudar? Laurinda, quando uma criança, por exemplo, muda de comportamento de um dia para o outro, de uma semana para a outra, e tão depressa dá-se uma serenidade típica de uma criança saudável e fica inflamável e irascível por tudo e por nada. Ou, no outro extremo, quando uma criança de repente se ausenta, mas de alguma forma não se sintoniza com as coisas que estão à volta dela,
alguma coisa de preocupante se passou. E as pessoas à volta dela, os pais podem não ter essa capacidade, admito que não tenham, mas existem escolas, existem centros de saúde. E aquilo que eu receio é que em muitos momentos se interpretem as oscilações do comportamento das crianças com uma leveza que elas não têm. E, portanto, em muitas circunstâncias, estas crianças vivem sob a ameaça de um pai ou de uma mãe que as maltratam, que exige um silêncio sobre a contrapartida de uma eventual represália, qualquer que ela seja. Estas crianças, às vezes, são as crianças que são descritas pelas escolas como potencialmente hiperativas, como se as crianças saudáveis virassem uma escola de avesso só porque sim, ou são crianças boazinhas e sossegadinhas quando estão simplesmente deprimidas. E, portanto, eu continuo a achar que quem trabalha diretamente com crianças, comissões incluídas, têm que ter uma ideia precisa daquilo que são os sinais de alarme, porque eu não estou a dizer que o façam por mal, muito longe disso, mas a verdade é que correm o risco de ter sinais inequívocos que as crianças não deixam de dar e que vão sendo negligenciados sucessivamente, até que depois existem aqueles episódios exuberantes que caem na opinião pública e que nos fazem perceber que aquelas crianças deram sinais em inúmeras circunstâncias que foram desvalorizados pelas várias instâncias que se dedicam a elas. Pensamos todos logo em casos horríveis, não é? Como a Valentina, como outros casos, uns que sabemos, outros não sabemos. Queria passar aqui a palavra ao chefe João Sousa Dias, que também é pai. Eu só falo dos nossos filhos porque se calhar nós também temos um papel nos nossos filhos para que os nossos filhos também sirvam de alerta e que consigam também fazer assim um sistema também de, não de uma vigilância policial, mas de ficarem também sensibilizados e não sermos só nós adultos, mas também fazermos isso em casa e fazer com que eles fiquem mais sensíveis. Mas ao chefe João Dias, que tem um filho de 4 anos, mas que está há 24 anos, está ao serviço também desta causa e que infelizmente, feliz ou infelizmente, diríamos que infelizmente, porque o ideal teria sido que não houvesse necessidade de fazer retiradas às famílias em dia nenhum e muito menos em véspera de Natal, como já lhe aconteceu. Gostava também que falasse e que dissesse não só da sua experiência, da sua ciência, mas também que nos ajudasse a ajudar. Bom dia, antes de mais, agradeço em meu nome e em nome da Polícia de Segurança Pública o amável convite. Queria também cumprimentar com especial carinho o Sr. Juiz Desembargador Paulo Guerra e pela oportunidade que tive de ir ao Centro de Estudos Judiciários, ainda numa fase quase inicial da pandemia, dar uma formação. Em relação àquilo que já aqui também ouvi o Sr. Professor Eduardo Sá, os sinais, nós, ao nível da Polícia de Segurança Pública, temos investido nos últimos anos na formação, quer interna, nos agentes, o saber fazer, mas também temos investido no saber ser, para criar empatia. O que nós pedimos e alertamos, e essa retirada que antes de iniciarmos aqui esta sessão que estávamos a falar, já fiz, infelizmente, dezenas ao longo da minha carreira, umas por maus tratos físicos graves, abusos sexuais. Nós retiramos do perigo, ao abrigo da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, o artigo 91, até à possibilidade de intervenção do Tribunal. Mas há intervenções que nos deixam sempre a pensar. Essa foi uma delas. Foi a véspera de Natal, as crianças choravam, é uma frateria, 2 irmãos, e eu na altura, ainda hoje olho para trás, peço a ocorrência e penso, os agentes depois envolveram-se emocionalmente, os agentes que me estavam a acompanhar na situação, e eu ainda hoje olho para trás e olho com mágoa e penso como foi possível o mais velho ter dado tantos sinais, como dizia o professor Eduardo Sá. Se calhar deu tantos sinais e tantos profissionais que se calhar não estavam alertas a esses sinais. Foi preciso ele cometer um facto ilícito tipificado na lei como crime, ou seja, lei tutelar educativa. Os agentes, a intervenção que tiveram inicial com ele e depois aperceberam-se que estava errado. Esta criança tinha marcas de cicatrizes no corpo e nunca tinha havido qualquer tipo de denúncia. A irmã tinha sido queimada com uma mão no fogão. Eu não gosto de dar os casos, os pormenores em concreto, mas para nos deixar todos a pensar como é que pode entrar num estabelecimento de ensino, como é que um professor
não se apercebe que a criança não vai com a roupa, os tais sinais, a roupa não é adequada, vai com uma camisola de gola alta no verão, ou camisola de mangas compridas. Estes pequenos sinais, o mudar o comportamento, como dizia o professor Eduardo Sá, muitas das vezes nós, os adultos, esquecemos-nos e que temos que ouvir as crianças, é uma das coisas que eu digo quando dou formação aos nossos agentes, saber ouvir-se e saber sobretudo ouvir e explicar o que está a acontecer. Porque, isto agora como crítico ao sistema, do qual eu faço parte, e o professor Eduardo Sá, penso que também já ouviu dizer isto, e o Sr. Juiz Desembargador, pelo menos, já lhe o disse, e para nos deixar a todos aqui a pensar, nós temos uma lei de promoção e proteção que atualmente vai até aos 18 anos, com as últimas alterações, mas temos um Código Penal que começa a partir dos 16. Isto é uma crítica ao sistema. Temos uma lei tutelar educativa, nós temos jovens que entram no sistema, crianças que entram no sistema ao abrigo da lei de promoção e proteção, e depois, rapidamente, temos que começar a utilizar a lei tutelar educativa. Começam a cometer factos ilícitos. Eu percebo o que é que está a dizer, porque eu fui a muitos estabelecimentos prisionais e um dos que mais me impressionou foi Leiria, onde estão jovens a partir dos 16 anos, com penas pesadíssimas, penas 9, 10 anos. E estas crianças ou estes rapazes, se calhar, foram abusados e foram, não é? Portanto, há aqui um sistema que é perverso e que, tal como disse, e se bem percebi, foi preciso um destes irmãos cometer alguma coisa ilícita para despertar a atenção à polícia, mas as queixas que ele poderia ter, ou aquilo, enquanto foi vítima, isso não despertou a atenção de ninguém, não é? Foi por isso que eu olho para trás para esse caso em concreto e costumo usar até em ações de formação, porque eles deram se calhar tantos sinais ao longo do tempo e foi preciso chegar a um sinal mais grave para nos apercebermos do nosso sistema. O sistema somos todos nós. Nós sistemas precisarmos e perceber que tínhamos que intervir com aquela família. Mas como casos como estes, eu lembro uma frataria, tenho dezenas ao longo da carreira, lembro uma frataria de irmãos que alguém familiar gostava muito da Odisseia de Ulisses e os irmãos foram batizados com 2 dos heróis. E estes heróis acabaram, neste momento, um está a cumprir uma pena pesadíssima também em estabelecimento prisional e entraram no sistema pela primeira vez ao abrigo da lei de promoção e proteção, foram sinalizados em estabelecimentos de ensino aqui na área da primeira divisão. Passaram também um deles, eu na altura não disse à Inês, que rolou à minha querida amiga Inês, um deles também como agressor num caso já de violência doméstica. Se calhar, o percurso e a história de vida deles foi uma sucessão de maus tratos até chegarem à parte de serem eles os maltratantes. Isso também está estudado, não é? Ou seja, as pessoas que foram maltratadas são potenciais maltratantes e, portanto, é preciso fazer muito trabalho interior e muito trabalho com a ajuda de especialistas para quebrar esse ciclo de quem foi maltratado ser também um potencial maltratante. Eu gostava de abrir e sentir que o debate está aberto a quem está presente. Gostava de dar aqui as boas-vindas ao Jorge Pina, que se representa a si próprio, e também à Academia Jorge Pina, que é de facto um espaço incrível que o Jorge conquistou e que criou e que eu visitei há pouco tempo, e onde ele também recebe e onde ele trabalha também através do desporto. É muito resgatador com crianças e jovens, também com vidas e situações muito complexas, por isso que gostava muito de agradecer a sua presença aqui. Gostava também de deixar a possibilidade de fazer perguntas, de pôr questões. Estamos aqui à ordem dos enfermeiros. Há bocadinho o chefe João Dias falou que nós temos o dever do não silêncio, ou seja, nós temos o dever da denúncia, não pela denúncia à primeira, pelo prazer da denúncia, digamos assim, mas temos o dever, e gostava de ouvir falar um bocadinho mais sobre isso. Correndo o risco de colocar a foicenciar a alheia, está aqui o Sr. Dr. Juiz, mas de qualquer forma fica aqui o alerta. Um dos principais alertas que nós fazemos quando damos formação ou quando damos ações de sensibilização, quer em estabelecimentos de ensino, unidades de saúde, muitas das vezes os profissionais, ao nível, sobretudo da saúde, e faço isto também como uma crítica interna, pensam que têm o dever de sigilo. Segundo o nosso Código Penal, o artigo 386, temos o conceito de funcionário, o que anteriormente se chamava funcionário público. Depois temos o Código de Processo Penal, o artigo 242, que é o dever de denúncia obrigatória. Qualquer funcionário tem o dever de denúncia, de denunciar todos os crimes que tem conhecimento. Se tiver conhecimento de uma situação de maus tratos ou que algo lhe chama a atenção, se calhar, no caso das crianças, o que nós apelamos ao nível da Polícia de Segurança Pública é que façam essa denúncia. Depois vamos confirmar, vamos para inquérito e vamos tentar proteger as crianças.
não calar aquela desconfiança, partilhar as desconfianças neste caso aqui na área, estamos na cidade de Lisboa, com chamar estabelecimentos de ensino, agentes do programa Escola Segura, transmitir essas desconfianças, algo está errado com esta criança, vamos ver o que é que se passa. Porque se calhar, se formos adiando, depois já temos que intervir num caso demasiado tarde, porque é véspera de Natal e temos que fazer uma retirada e temos uma criança queimada e outra vítima de maus-tratos físicos muito graves. E ainda só estamos a falar de maus-tratos físicos, porque depois os maus-tratos emocionais e psicológicos são se calhar ainda mais devastadores, porque esses não deixam marcas visíveis, mas deixam marcas para a vida. Eu sou cofundadora da Academia do Johnson e também tenho estado muito nesta área, também tenho visitado prisões e lembro-me sempre de uma criança cujo pai lhe batia todos os dias com um chicote elétrico, só porque sim. Ou seja, ligava à ficha um conjunto de cabos e era um maltrato diário e é uma história que me marca e que me vai acompanhar a vida toda, porque era isto, era uma loucura de um pai com um problema também ali grave. Queria perguntar ao senhor juiz desembargador se, quando está no momento de decidir, deve ser muito difícil, a decisão é complexa, é delicada, é exigente, exige de facto um discernimento e uma ponderação quase sobre-humanas, mas gostava também de o ouvir, porque sempre que fala nós aprendemos e, portanto, diga também sobre isto, sobre esta capacidade de ponderar, de decidir, ou sobre aquilo que também lhe ocorrer dizer sobre esta matéria, sobre a qual nós precisamos todos de aprender para fazer dela verdadeiramente nossa. Mas sobre o momento da decisão, porque muitas vezes é chamada a decidir sobre pessoas que cometeram ilícitos, mas que já foram vítimas. Isto já é muito difícil, não é? Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só falar na questão da sinalização. O Sr. Chefe João Dias falou das normas do Código Penal, mas eu tenho de falar aqui, obviamente, de um artigo da Lei de Promoção e Proteção, aquela que nós estamos aqui a celebrar, que é o artigo 66, número 1 e 2, que diz: isto não é para especialistas, isto é para todo o mundo, é para todas as pessoas que lidem com crianças em Portugal, sejam portuguesas ou não, atenção, a Lei de Proteção protege crianças que são residentes em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, daí o facto de estarmos a proteger neste momento crianças ucranianas que nos estão a entrar pelo país porque estão a fugir de uma guerra insana que lhes é imposta. E o artigo 66 da Lei de Proteção é clara: qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de perigo deve comunicá-las às 3 intervenções possíveis nesta área: entidades de primeira linha, comissões de proteção e, finalmente, tribunais. Mas o número 2 é muito específico. A comunicação é obrigatória. Não é facultativa, minhas senhoras e meus senhores, para qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em risco a vida, a integridade física, a integridade psíquica ou a liberdade de uma criança. Isto começa, não é só, esperarmos pela intervenção das nossas entidades de controlo, as entidades de primeira linha, sejam os centros de saúde, sejam as escolas, sejam as polícias, mas, e não só pelas comissões ou os tribunais, mas começa dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança. Os miúdos que estão numa escola têm de ter os seus direitos para perceberem quando um colega eventualmente chega à casa, chega à escola, e eventualmente com sinais claros de que algo se passa na sua casa. Para ele ter, enfim, a abertura possível e os conhecimentos possíveis para poder abrir a boca e poder falar a um psicólogo da escola, a uma professora da escola, que muitas vezes são a alavanca maêutica de tudo isto. E quando falo em crianças e colegas, falo de familiares, de pessoas que às vezes, todos os dias, se privam com estas crianças e que são incapazes de perceber, muitas vezes, o perigo em que elas vivem. Obviamente que o Eduardo, enfim, eu sou amigo de infância do Eduardo, desde que descemos na nossa cidade de Leiria. Ele sabe isto muito mais do que eu, mas eu, com a humildade de um jurista que tenta também aprender psicologia, porque ninguém bate palmas com mão só para conhecer o mundo da criança. Eu preciso de todo um conjunto de ciências que vão iluminar o universo da criança.
Eu preciso estar atento aos indicadores psicológicos desse abuso, os ditos comportamentos agressivos, a mudança de comportamentos, os déficits de competências sociais, algumas dificuldades na modulação emocional, as relações pouco gratificantes com os pares, a tendência para a depressão, os comportamentos autodestrutivos, os déficits cognitivos e de aprendizagem, a nível, por exemplo, do abuso sexual, a instabilidade afetiva e as perturbações do humor, os conhecimentos sexuais às vezes desadequados, os sentimentos de insegurança e de desconfiança relativamente aos adultos, os comportamentos de violência autodirigida e aqui também, muitas vezes, alguma ambivalência afetiva relativamente a tudo isto. Portanto, nós temos que estar atentos, temos que sinalizar. A maioria dos crimes de que as crianças são vítimas, Laurinda, são crimes públicos, não dependem de queixa. Têm que ser sinalizados por quem os conheça, pelos ditos funcionários que o chefe aqui nos refere. O funcionário que tanto se pode aperceber disso num processo de crime, como também se pode aperceber-se do perigo, por exemplo, num processo tutelar civil, num caso em que uma criança está a ver regulado o exercício das responsabilidades parentais, pós-divórcio, em que nos apercebemos de que aquela criança, que aparentemente é um ator lateral naquela guerra, é muitas vezes a vítima de tudo isto. Laurinda, antes de ir à sua pergunta, há uma causa que, enfim, ultimamente há, enfim, 3 causas que me fazem mexer, que é, enfim, a audição da criança, tentar ouvir o mais possível as nossas crianças. Segundo, estarmos muito atentos à medida do acolhimento familiar, tentando fazer, não diabolizando o acolhimento residencial, mas fazendo com que seja possível que as crianças que estão retiradas de seus pais possam ser entregues a famílias de acolhimento, caso haja essas bolsas. Está a ser feito um grande esforço no sentido de que a Santa Casa e o I2S poder gerir muito mais famílias de acolhimento do que aquelas que existem. Neste momento, em Portugal, há cerca de 200 famílias de acolhimento, o que é muito pouco para as nossas crianças. E, finalmente, a circunstância e a defesa de que uma criança que é espectadora de violência doméstica, mesmo que não seja viciada pelo pai ou pela mãe, é vítima de violência doméstica e, portanto, é vítima de crime. Um pai que maltrata uma mãe à frente de um filho comete 2 crimes de violência doméstica. Um na pessoa da mulher e outra na pessoa dos filhos. E é preciso termos isto em consciência, porque muitas vezes temos a sinalização, até às vezes policial, de que existem crianças naquele agregado familiar e não são retiradas consequências jurídicas desse facto, fazendo com que esta criança seja também protegida. E é importante dizer-vos que a maioria das nossas sinalizações, além da negligência, é de facto a violência doméstica que é vivenciada, as sinalizações às nossas comissões de proteção. Esta foi a primeira, antes de ir à pergunta. Pois é, Laurinda, de facto, não é uma tarefa fácil. Eu, como o Dr. Laborinho Lúcio me ensinou, sou um homem vulgar a exercer uma profissão invulgar. Sou um homem, como todos vós, com um ser humano que tem os seus credos, que tem os seus preconceitos. Tento deixá-lo no jarrão da entrada antes de ir para o tribunal, porque é muito complicado para mim gerir ou decidir de acordo com preconceitos que são primos dos preconceitos. Como é que é possível um juiz ser, por exemplo, contra a adoção? Como já houve neste país juízes que não decretavam adoções porque eram em abstrato contra a adoção. Eu posso ser contra a adoção do João ou da Maria, porque no caso concreto ele não estará numa situação de adotabilidade, ainda é possível explorar os caminhos. Mas não posso dizer que sou contra a adoção de uma forma assim tão categórica e absoluta. Portanto, deixando os preconceitos no jarrão da entrada, eu vou para o meu tribunal, trabalhando os filhos dos outros, tentando salvar a infância de todas estas crianças com os sinais que me são dados. Obviamente, muitas vezes acusam os tribunais ou as comissões de tardiamente terem intervindo ou não terem lido bem os sinais. Eu convém dizer que muitas vezes num processo temos várias opiniões de vários ditos peritos relativamente à mesma situação. Quantas vezes tenho a psicologia intervindo no meu processo com sinais contraditórios relativamente a uma possível, enfim, ao diagnóstico sobre a situação. Há de facto situações que
são absolutamente inequívocas quando são maus tratos físicos, mas aquilo que Laurindo Alves nos estava a dizer, o abuso psicológico é de muito difícil leitura. E, portanto, temos muitas dificuldades em conseguir ler estes sinais. Mas temos que estar, de facto, atentos a eles. Há muito que defendo que haja em Portugal um guia, como há, por exemplo, na Andaluzia ou em outras províncias espanholas, que é Valora, que é digamos que é um guia que de alguma forma ajuda a valorar a gravidade das situações de risco, desproteção e desamparo, mas de uma forma consensual e estruturada, para que os maus tratos em Faro não sejam diferentes dos maus tratos em Vila Pouco de Aguiar. Que haja, de alguma forma, uma leitura, enfim, o mais possível universal e universalizante daquilo que de mal pode, de facto, acontecer a uma criança. Também eu, na minha vida profissional, conheci mães e pais que denunciam crianças aos bicos de gás para poderem, esta mãe, durante a noite, exercer a prostituição em casa. Também assisti a muitas situações, mais vezes do que seria devido, de pais, até aparentemente com uma situação social estruturada, eu direi aquelas famílias Benetton, que não são muitas vezes sinalizadas ao nosso sistema, mas que também dentro de si têm tanto que dizer. O problema é que são as cifras negras que muitas vezes não chegam às famílias sinalizadas, às famílias que muitas vezes são aquelas que nós intervimos mais vezes. Lembro-me de um caso que me marcou imenso, de um caso de duas crianças que eram deixadas todas as noites em frente ao casino de Estoril, quando eu estava no Tribunal de Menores de Lisboa, enquanto os pais iam julgar, estas crianças eram deixadas toda a noite dentro do carro e valeu-nos a vizinhança de alguém que passou, estranhou e avisou. E promoveu, dizendo a quem de direito, para que nós pudéssemos intervir, neste caso, em que tínhamos um pai sociólogo e uma mãe farmacêutica. Portanto, não temos, digamos, o estereótipo das nossas famílias aqui, mas também aqui há crianças em perigo. E, portanto, ainda concluindo, de acordo com a pergunta que me fez, não é nada fácil. Enfim, é talvez dos momentos mais difíceis em que eu me considero quase, quero que percebam, um Deus quando tenho que retirar crianças a pais. E eu, nestes casos, até pretendo que haja recursos das minhas decisões, para que eu não seja a última pessoa a ter que intervir judicialmente no caso, que haja uma outra instância que venha a exercer também as suas competências relativamente a isso. Eu, para tomar esta decisão, tenho que ler muita coisa. Tenho que ler François Boltot, tenho que ler Eduardo Sá, tenho que ler Ruta Agulhas, tenho que ler Alexandre Anciães, tenho que ler, enfim, Francisco Corte Real, tenho que ler Duarte Nuno Vieira, tenho que ler Chefe Dias, tenho que ler muita gente, Laurinda Alves, tenho que ler muita gente para me ensinar a decifrar este mundo chamado criança. Não tenho a pretensão de ter uma bola de cristal na minha mão. Com certeza, como juiz, muitas vezes errei. Mas tenho a consciência de ter feito o que podia com os sinais que tinha na altura e, sobretudo, com a informação disponível que tinha. Porque é muito fácil dizer, depois das coisas, das tragédias acontecerem, de que estava na cara de que isto era assim. E as senhoras e meus senhores, nem sempre isso é dito. Nem sempre isso está no processo. Nem sempre é dito com toda a coragem como deve ser dito. E, só concluindo, aquilo que o chefe Dias há bocadinho nos disse também é muito importante. Quantas vezes fui chamado a escolas que têm dúvidas sobre se devem ou não denunciar uma situação, por exemplo, de agressão entre alunos. Nós estamos, a lei curricular educativa quer proteger crianças também, quer reeducá-las para o direito. E se nós não intervirmos a tempo, antes dos 16, então se calhar vamos ter que reconhecer só esta criança, feita jovem, feita adulto, algures, num estabelecimento de tiros ou num estabelecimento da Carregueira. É exatamente isso. E há bocadinho estava a falar nessas crianças cujos pais iam jogar, e eu acho que todos nós despertou em nós a memória da criança que morreu aqui no Parque das Nações, exatamente por ter sido deixada sozinha e ter caído de um andar altíssimo.
Há bocadinho o chefe João Dias pediu só a palavra, eu depois daquilo que vai dizer, gostaria depois de podermos entrar aqui numa possibilidade de perceber então como é que podemos resgatar estas crianças, hoje que já foram vítimas, já foram marcadas, e como é que nós podemos, e até que ponto é que estas pessoas ficam marcadas indelevelmente, ficam certamente, mas como é que depois podemos recuperá-las. Mas antes disso queria dar a palavra ao chefe Dias. Só para acrescentar aqui uma nota. Nem tudo é mau. A legislação tem sido alterada, infelizmente nós em Portugal temos muito hábito, eu digo isto muitas vezes, quase ainda já se está a rir, uma imagem de marca, eu digo que nós muitas vezes tentamos alterar as mentalidades por decreto. As mentalidades não se mudam porque alteramos os procedimentos legais. No entanto, nem tudo tem sido mau. Tenho assistido nos últimos anos, e em complemento, quando estive no SES e entrar em vigor um despacho que eu na altura pensei se efetivamente iria correr bem. A análise que faço após estes 2 anos da criação da SAVE é excepcional. Está a funcionar, há uma articulação. Nós, no Espaço Júlia, e puxando agora aqui ao nosso caso em concreto, trabalhamos em estreita colaboração com o núcleo da família e da criança através da doutora Inês Carrol, cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Nós, polícias, muitas das vezes, quando chegamos a uma ocorrência, temos que responder e contar uma história que é o quê, onde, quando, como, quem e porquê. Um polícia olha e encara muitas vezes uma ocorrência nesta perspectiva. Se trabalhar em rede, como é o nosso caso, o polícia fica liberto para fazer os autos de denúncia, o auto de notícia, reportagens fotográficas, notificações para o Instituto de Medicina Legal, preocupa-se com a parte técnica policial, carregar a prova para o processo, e se tivermos uma verdadeira resposta integrada, que é isso que eu defendo, e que na altura foi difícil de a criar, foi pensarmos fora da caixa, termos polícias a trabalhar lado a lado com técnicos, cada um no seu saber. Nós não somos assistencialistas, eu digo isto muitas vezes também, mas no nosso caso em concreto tem funcionado, porque é possível. Nós temos técnicos, trabalhamos 365 dias por ano, 24 horas por dia, e o técnico de apoio à vítima aparece quando é necessário, às 3 da manhã, porque as ocorrências complicadas não é às 2 da tarde, normalmente infelizmente são de sexta para sábado, sábado para domingo, quando as famílias estão juntas, sem que ser um estereotipo, álcool, consumo de estupefacientes, etc. As ocorrências mais graves que temos são às 3 da manhã, em que temos jovens agentes da polícia a terem que tomar decisões, que é para comunicarmos e carregarmos prova para o processo, têm que ser devidamente enquadrados. E é essencial que apareça o técnico às 3 da manhã de uma sexta para sábado. Eu dou-lhe o valor e desde já o meu reconhecimento, mais uma vez, irmão, obrigado à nossa técnica de apoio à vítima, e isto é que é trabalhar em conjunto, cada um no seu papel. Portanto, nós, no caso do Espaço Júlia, trabalhamos com a secção, com a secção especializada integrada em violência doméstica, tem o núcleo da ação penal e o núcleo da família e da criança. Todo o nosso expediente sai com um relatório técnico elaborado pela técnica de apoio à vítima, cada um no seu papel, e tem funcionado. E a articulação, a rede aqui, e eu defendo, porque muitas das vezes, porque também há profissionais do outro lado excepcionais, nós temos procuradores preocupados em que contactam e pedem complemento de informação. E se não foi feita a sinalização, ou se falta lá uma parte do quê ou uma parte do quem, que nós tentamos transmitir nos nossos autos, essa pergunta vem de volta. E depois é respondido também em conjunto, técnicos e polícias. É extraordinário, eu conheço o vosso trabalho também, quando era jornalista, agora estou como vereadora, mas conheço bem e lembro-me bem de alguns casos também. Um deles que me marcou muito foi uma pessoa que foi posta na rua à meia da noite, completamente despida, e uma pessoa que é posta na rua, fora de casa, nua, àquela hora, e que não se pode cobrir essa nudez, foi uma coisa que me ficou sempre muito marcada. E também ficou marcada a generosidade com que alguém num café lhe deu toalhas de papel para se cobrir. E, portanto, às vezes é bom uma pessoa ir ao caso do caso para perceber até ao ponto em que se pode chegar em termos de violência doméstica. Falaram também nos espectadores, não é só as vítimas diretas, mas os espectadores. Já falámos aqui de muita coisa. Queria perguntar ao professor Eduardo Sá como é que uma pessoa pode resgatar no sentido de ajudar. Se não conseguimos sinalizar, se não conseguimos fazer, se já só conseguimos dar-nos conta destas pessoas que estão marcadas, queria saber até que ponto é que é possível humanamente recuperar, por exemplo, de abusos sexuais, ainda por cima perpetrados por pessoas que são familiares ou que supostamente seriam amigos ou protetores.
como é que podemos também agir aí, não só na prevenção, já falámos bastante, sabemos todos, também temos consciência do que é que são os maus tratos, temos consciência da invisibilidade e a pandemia agravou muito essa invisibilidade, ficou tudo muito opaco, não é? As pessoas estavam fechadas em casa, mas como é que podemos ajudar também nesse resgate humano e até que ponto é que as pessoas ficam marcadas e que marcas é que ficam para sempre e que marcas é que podem ser nesta plástica humana, nesta plástica do coração e nesta plástica cerebral também ajudar. Lorena, deixa-me só dar um passo atrás. Pode dar os passos todos atrás que quiser, aqui nós o que queremos é ouvir. Em primeiro lugar, eu lembro-me na altura em que se separaram as crianças em perigo das crianças perigosas, de acabar por existir uma discussão muito grande a esse nível. E lembro-me de ter estado com um conjunto de jovens que se tornaram estranhamente famosos neste país, porque assaltavam sistematicamente na CREL e alguns tinham, peço desculpa pela ironia ácida, uma folha de serviços atestados de mais de 40 assaltos. Eram miúdos de 14 anos. E eu estive com eles num centro educativo e estive várias vezes com eles. E devo dizer que fiquei particularmente assustado. Em primeiro lugar, porque me lembro que na altura uma das pessoas responsáveis do centro educativo dizer-me que eles estavam muito diferentes desde que lá estavam. Sobretudo porque quando nós entrávamos no refeitório eles paravam de comer e se levantavam. E tinham uma folha com bolinhas amarelas, vermelhas e verdes que atestavam o seu bom comportamento. Aquele centro educativo não lhes dava direito à privacidade que eles podiam ter. Eles podiam ser dominados fisicamente se fosse necessário. Tinham também, estamos a falar de miúdos de 14 anos, tinham também um espaço solitário e tinham um recreio quase tão grande como o meu escritório. Rodeados de arame farpado, medidas tutelares que, naqueles casos, os privava de liberdade durante 2 anos, após as quais eram devolvidos à família e aos mesmos bairros onde eles estavam e que, pelos vistos, não foram suficientemente atentos em relação a eles. Lembro-me, uma vez que estamos a falar de casos, eu acho que é importante que às vezes falemos, que um dos pais destes jovens deu várias notícias nos telejornais vitimizando-se por aquilo que acontecia e eu julgava que quando um dos meus filhos parte um vídeo a jogar futebol, eu era o responsável pelos seus atos, mas quando se comete um ilícito, os pais parecem não ter uma corresponsabilidade e de repente podem até fazer-se vítimas, se for preciso. E portanto eu acho que o sistema, eu acho muito importante que nós tenhamos a humildade de assumir que o sistema tem pessoas magníficas, com uma dedicação absolutamente fora de lugar, mas que em muitos momentos se faz de pequenos poderes que todos juntos, no seu todo, em muitas circunstâncias não funcionam. Não funcionam. E, portanto, eu não estou a dizer que nós, perante estas crianças que fazem este tipo de ilícitos, fiquemos a subir para o ar e nos limitemos a dizer que elas são crianças em perigo. Elas são crianças perigosas e, todavia, crianças em perigo. E aquilo que a mim me preocupa é que, em muitos momentos, o sistema não os protege dentro do próprio sistema. Ou seja, se em quaisquer circunstâncias estas crianças forem objeto de atitudes menos adequadas dos funcionários dos colégios educativos, elas não têm forma de reclamar, de terem um provedor que as ouça, que as proteja e que de alguma forma crie um registro que faça com que elas, passados 2 anos, entrem no sistema prisional logo a seguir.
E, portanto, a mim preocupa muito que em muitos momentos o sistema não funciona. Eu pergunto-me 1000 vezes quanto tempo é que uma criança precisa de estar em perigo para que finalmente o sistema diga: a família não reúne as circunstâncias indispensáveis, as condições fundamentais para que os direitos e as necessidades dessas crianças sejam protegidas. E a verdade é que há crianças que estão sinalizadas como estando em perigo durante tempo e tempo e tempo e tempo, sempre connosco a dizer que os tempos de uma criança são qualquer coisa que se tem que cuidar com toda a cautela. Não é verdade, em muitas circunstâncias. Não é verdade. E aquilo que a mim preocupa também, já agora peço desculpa, é que às vezes nós possamos chamar a atenção para muitas crianças em perigo e deixemos as crianças da classe média como se, no fundo, o perigo não morasse ali. Eu conheço muitas situações de crianças que vivem, que frequentam colégios altamente diferenciados das grandes cidades, que estão continuadamente expostas a perigo, com a conivência e com o conhecimento das pessoas, e não há medidas. Era ótimo que houvesse medidas exemplares para quem não denuncia ser chamado, de facto, a ter a responsabilidade de vida. E, portanto, num contexto destes, quando nós falamos de sistema, eu fico muito contente com aquilo que o Paulo disse. Adorava que todos os magistrados tivessem este ponto de vista tão equilibrado, mas eu perco a conta às crianças que são expostas a situações de violência doméstica. Meu Deus, eu conheço inúmeros casos de divórcios litigiosos em que os pais coabitam no mesmo espaço, que se hostilizam, que se insultam, que se maltratam de todas as formas, e que os tribunais, conheço um que eu acho de todos o mais paradigmático, que o tribunal confiou a criança à guarda da mãe à segunda, quarta e sexta, e à terça, quinta e sábado à guarda do pai, sendo que todavia coabitam no mesmo espaço, qualquer coisa de verdadeiramente esquizofrénico, como se no fundo à segunda, quarta e sexta a lei fosse uma, à terça, quinta e sábado fosse outra, os pais coabitassem e fossem coniventes com tudo isto. E, portanto, o sistema muitas vezes não funciona. Não funciona. E não funciona, não me interpretem mal, não funciona no todo. Não é uma estrada A ou B. Será muitas vezes uma estrada A ou B, mas é o tribunal, são as pessoas que às vezes fazem os relatórios, psicólogos incluídos. Eu percebo lindamente aquilo que o Paulo diz, porque às vezes são relatórios tão cobardes que de repente colocam na mão do magistrado uma decisão quando no fundo não lhes dão os instrumentos indispensáveis para que ele possa avaliar tudo como deve ser. E portanto, quando a Laurinda me diz assim, como recuperar, meu Deus, começando com uma formação seríssima em relação a todos os técnicos que trabalham com estas pessoas, porque acima de tudo nós temos que proteger em primeiro lugar, para depois recuperar com esta certeza, mas com esta certeza. E por favor, eu tenho quilómetros de rodagem suficientes para de algum modo poder chamar a atenção disto. Eu já perdi a conta a pessoas de um tribunal, advogados muitas vezes, que me dizem, não é possível que aquele pai tenha abusado sexualmente da criança, porque esta criança, ao chegar à sala das testemunhas, onde, por coincidência, está a criança e o pai, correu para os braços dela, e, portanto, se correu para os braços dela, não, por favor, não há como este pai ser abusador, e leituras empíricas em cima de comportamentos de crianças eu vi às toneladas, e isto não é razoável. E, portanto, formação o mais possível, porque eu não estou a dizer, não estou mesmo, que as pessoas o façam de má fé, não o fazem, mas muitas vezes fazem de uma forma com uma tão estranha leveza e depois as consequências para as crianças são irreparáveis. Eu gostava que ficasse claro, e o Paulo chamou a atenção disso, e eu subscrevo, que de facto isto é um dano, meus caros, um dano para toda a vida. E portanto, estas crianças, depois de passarem por maus tratos dos mais diversos, vejam as vossas experiências infantis e vejam como guardam hoje
todos nós guardamos, o episódio A ou B ou C que aconteceu na nossa família e que não teve nem de perto nem de longe a dimensão de violência que este tipo de situações têm, e este tipo de situações trazem sequelas para sempre. Não há como fazer uma plástica, como a Laurinda estava a dizer, em relação a isto. Não há como. E, portanto, a verdade é que estas sequelas têm a nossa conivência em muitas circunstâncias. Volto-vos a dizer que muitas destas crianças que depois vêm nas primeiras páginas dos jornais estavam sinalizadas como estando em perigo durante anos. Eu às vezes pergunto-me quanto tempo é que o sistema entende que é razoável uma criança estar sinalizada como estando em perigo para que finalmente a proteja da família, sobretudo isto. E depois chama-se, o Paulo disse, bom, há 200 famílias de acolhimento, claro, mas as famílias de acolhimento, quando se apaixonam por uma criança, podem adotá-la, porque é só um pormenor, não é? E às vezes o sistema cria ali barreiras, de facto dá a ideia que no papel as crianças estão protegidas e de facto em muitas circunstâncias não estão. E, portanto, primeiro proteger, sem dúvida nenhuma, afastá-las de quem lhes faz mal. Notem, pais que promovem violência doméstica e que reclamam a guarda e que têm direito a uma guarda partilhada independentemente de serem atestadamente promotores de violência doméstica, eu já vi muitos com os tribunais no seu conjunto a dizer por que não, vamos separar as coisas. Eu já vi crianças que são maltratadas e de repente a Segurança Social decide proteger o filho A, o filho B e deixar no mesmo meio o filho C e o filho D, como se no fundo fosse possível uma realidade como esta ser executível. E portanto, num contexto destes, depois é bom que tenhamos a noção que por cada mês que estas crianças são expostas a este tipo de sofrimento, ponham um ano para que elas comecem a reparar tudo isto. E, portanto, há crianças que passaram por tantos sofrimentos que a vida toda que elas têm não chega para reparar tudo aquilo que, por omissão nossa, muitas vezes, se foi acontecendo. E portanto, nós temos que definitivamente assumir que um Tribunal de Família e da Criança tem que ser um órgão profundamente colegiado, uma equipa muito bem aliada, para que no seu todo o magistrado, quando decide, tenha de decidir pelo óbvio, porque obviamente teve um conjunto de pessoas altamente competentes a trabalhar para que a decisão dele possa ser como é. E muitas vezes as decisões dos magistrados são profundamente solitárias, porque chegados à hora, quando nós chamamos a atenção a dizer assim, cuidado, isto traz estragos, temos sempre alguém no contexto de um tribunal, seja um técnico, um advogado, seja quem for, um psicólogo, quantas vezes, infelizmente, digo eu com muita tristeza, que diz assim, não, mas se esta criança de alguma forma tem rendimento escolar, significa, bom, quantas crianças não se agarram ao rendimento escolar para não morrerem em vida? Quantas? E, portanto, de repente, cria-se um registro que a mim me preocupa e, portanto, haver quem promova querelhas que ajudem os técnicos a destrinçar o trigo do joio é absolutamente indispensável. Eu chamo só a atenção de um último pormenor, Larisa, porque é o pormenor que eu acho mais absurdo do mundo. Eu já perdi a conta às crianças que, no contexto de um abuso, como estava a chamar a atenção, o tribunal atestou que o abuso se deu, atestou que teve uma conivência passiva do outro dos pais, e quando chega a altura de nós questionarmos, ou inabilitam-se estes pais, e inibem-se estes pais para a parentalidade ou não? Não. E, portanto, eu já vi pais que violaram bebés, que ficaram privados de exercer a parentalidade 7 anos, ao fim dos quais voltam a poder exercê-la. E, portanto, quando um sistema não mede as consequências para os custos psíquicos, porque notem bem, muitas das crianças que vivem em meios depauperados não têm rendimento escolar, não é porque são burras. Não é porque são burras, não há crianças burras. É porque, no fundo, passam por tantos e tão graves maus tratos
e as escolas, começando pelo princípio, estão tão distraídas e tão negligentes para elas que nós perpetuamos tudo isto sem medirmos os custos que isto objetivamente tem. E nós devíamos poder fazê-lo com toda a clareza. Portanto, estas cicatrizes nunca desaparecem. Na melhor das hipóteses, ficam como cicatrizes. Eu digo na melhor, mas atenção, depois a forma como estas pessoas são equilibradas ou desequilibradas na vida, equilibradas ou desequilibradas como maridos, esposas, equilibradas ou desequilibradas como pais, fazem perceber-nos que estas cicatrizes, volta ou não volta, reabrem. E nós devíamos ter em atenção que proteger as crianças é uma questão absolutamente urgente e não pode ter medidas de banho-maria sob pena de repente, a vida delas ficar comprometida para sempre. É verdade, muito eloquentes tudo o que disseram cada um e sobretudo muito pedagógico também para nós, uma parte em que aprendemos aqui grandes lições. E estava a pensar, por exemplo, na questão do rendimento escolar, agora que estamos também nesta primeira linha e nesta segunda linha do acolhimento das famílias ucranianas, e as famílias, estamos a falar maioritariamente de mães com filhos, portanto são famílias extraordinariamente vulneráveis, e muitos destes filhos, o que tenho visto, é que são miúdos que continuam obsessivamente a querer fazer as aulas online, levantam-se às 6 da manhã ou às 7 da manhã para fazer as aulas online por causa da decalagem horária na Ucrânia, para continuarem a estudar e ter a certificação, mas aqui entre nós para sobreviver a uma situação de guerra devastadora e sobreviver também ao maltrato aí generalizado por uma guerra e também ao maltrato psicológico e emocional de não saberem se vão ficar órfãos, o que é que vai acontecer à frente. E, portanto, essa questão do rendimento escolar agora percebe-se muito aqui com estas crianças e com estes jovens ucranianos. Eu confesso uma coisa aqui, eu tenho às vezes quando estou à meia da noite, tenho uma insónia, é recorrente um pensamento que a esta hora alguma criança no mundo está a ser violada, abusada, maltratada, não sei de onde é que me vem isto, mas é uma consciência muito aguda que tenho disto. E, portanto, também muitas coisas me têm ligado a esta causa. Gostava de perguntar a si, desculpe. Gostava de lhe perguntar a si, chefe João Dias, o que é que lhe tira o sono? Tanta coisa. Nesta matéria. Nesta matéria, muita coisa mesmo. E atenção que alguma opinião pessoal minha não representa a Polícia de Segurança Pública, porque a Polícia de Segurança Pública cumpre todos os despachos judiciais, somos o garante da lei e da ordem e cumprimos a nossa missão. Eu há pouco, quando ouvia falar, há despachos que me deixam perplexos. Termos uma troca do bem, desculpem ser tão cru, numa esquadra. Ser um despacho judicial em que a guarda, que é partilhada à segunda, terça e quarta, quando chega à quarta-feira é numa esquadra. Eu às vezes fico a pensar, isso tira-me o sono, porque fico a olhar e pensar como é que é possível, o que é que esta criança sente quando vem ser entregue por um dos progenitores ou outro progenitor numa esquadra da polícia. Olhar para os polícias fardados, deixa desconforto, isso a mim tira-me o sono. Outra coisa que me tira o sono, nós temos, eu costumo fazer a pergunta quando faço ações de sensibilização em estabelecimentos de ensino, quantos dias tem o ano? E muitas das vezes estas crianças e jovens ficam a pensar, a polícia não sabe quantos dias tem o ano. E depois é para lhes dizer e para transmitir, o dia tem 365 dias, certo? Mas nós temos em média 27 mil casos de violência doméstica todos os anos, independentemente da mudança de procedimentos, de legislação, procedimentos da polícia. Relatados. Denunciados. Segundo o relatório anual de segurança interna, temos em média 27 mil casos todos os anos. Nós temos evoluído muito, ao nível até dos maus-tratos a crianças, passando para esta área, também por força da Convenção de Istambul, que rapidamente nós, nos espaços felizes, já seguíamos, fazíamos sinalizações. Nós, muitas das vezes, tentamos a correr, se temos 27 mil casos por ano, portanto, denunciados, tentamos a correr àqueles, os mais graves, os da violência física, muitas vezes fica para trás a violência psicológica, os maus-tratos psicológicos. Mas mesmo assim fazemos a sinalização, todas as crianças, agora já obrigados por força das novas disposições legais, mas nós já o fazíamos no espaço de Júlia, sempre que uma criança assistia a episódios de violência doméstica ou
estava a ser criada num seio familiar onde havia violência doméstica, era sempre sinalizado, fazíamos a sinalização quer para o Tribunal, quer para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E se continuasse, muitas outras coisas tiram o sono, infelizmente, nesta área. Eu lembro-me de também acompanhar, durante uma altura da minha vida, acompanhar pessoas que faziam as retiradas às crianças, e lembro-me dos expedientes que as próprias famílias usam, nomeadamente uma família que cada vez que era visitada pela assistente social, abria a despensa, abria o frigorífico e estavam lá os cereais, e estava lá o leite, e estava lá tudo. Mas a associação, mas a assistente social abriu a caixa dos cereais e o que lá estava dentro é droga e o que estava dentro do pacote de leite é vinho ou outras coisas e, portanto, são realidades muito difíceis, muito complexas. Nós estamos aqui em cima, temos aqui 5 minutos antes de acabar. Gostava de saber se alguém na assistência quereria ou fazer uma partilha ou uma pergunta, não tem que ser uma pergunta, pode ser também uma partilha de experiências ou de conhecimento. Da ordem dos farmacêuticos. Se calhar ia-lhe pedir para tirar a máscara, pode ser? E só para se apresentar. Bom dia, eu estou a representar a Ordem dos Enfermeiros, sou enfermeira e sou especialista em saúde infantil e pediátrica. De tudo o que temos aqui falado, eu sou coordenadora do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do agrupamento do Centro de Saúde de Oeiras e, na realidade, tudo o que aqui foi falado é aquilo que nós experienciamos no terreno. E, além disso, gostaria também de deixar aqui algumas indicações que podem ser úteis nesta nossa ligação e na articulação entre as diversas entidades. Portanto, nós, nos núcleos, estamos de apoio às crianças e jovens em risco. Estamos a nível do primeiro nível de intervenção, em conjunto com outras entidades da comunidade, como a polícia, as escolas, os centros de saúde. Portanto, estamos em estreita relação com várias entidades. Só quando a nível do primeiro nível não se consegue realmente realizar algo de positivo ou deixarmos ter uma criança em risco, é que nós referenciamos para a CPCJ. Para já, nós vivenciamos que temos um problema, é a falta de referenciar. A falta da sensibilidade tanto das pessoas como os profissionais de saúde, que não têm ainda não estão alerta para os sinais das crianças, das famílias e não sabem identificar os fatores de risco. Por outro lado, também, aquilo que nós, e foi dito agora logo no início deste debate, é o que o senhor agente dizia, é o sigilo profissional. Isto é, desde que saiu, eventualmente, em decreto, o problema do sigilo profissional, isto tem-nos criado imensos problemas. O sigilo profissional e a lei de proteção de dados são espetaculares no papel, mas então, depois podem ser usadas de forma também bastante perversa. Exatamente, e isto ainda piorou com a lei de proteção de dados. Portanto, aquilo que nós apuramos no terreno e que quando nos sinalizam normalmente são as escolas, são as entidades de saúde, nós vamos conhecer a família, vamos ao terreno, vamos fazer visitas domiciliárias e, sobretudo, estamos na parte da saúde e no acompanhamento da saúde destas crianças. Como sabemos, são crianças negligenciadas e uma das coisas, à partida logo, é a negligência a nível da saúde. Pronto, nós vamos continuando a trabalhar estas famílias e, a determinada altura, precisamos de referenciar para a CPCJ porque já não está no nosso domínio. O que é que acontece? Nós temos que sinalizar à CPCJ, temos muita informação, mas também não podemos expor ali toda a informação que temos. E depois a CPCJ, quando muitas vezes vai referenciar para o Tribunal, também dispõe de muita informação que também não é dada. Depois, quem está no primeiro nível nunca mais sabe o que é que se passou com essas crianças. Muitas das vezes elas voltam à comunidade
e nós nem sabemos que elas lá estão. Outro problema é a falta de recursos. Eu, e tenho aqui a minha colega, a enfermeira Rosa, que trabalha na saúde escolar e alimenta a CPCJ, posso-vos dizer, o meu centro de saúde, portanto, o nosso núcleo abrange 5 freguesias, num total mais ou menos de 90 mil habitantes, e tenho uma enfermeira com 35 horas e tenho a enfermeira Rosa também com 14 horas para a saúde escolar. Porque o resto do tempo está na CPCJ e o tempo que está na unidade ainda está a trabalhar para a CPCJ porque é impossível. Portanto, estas 2 enfermeiras estão para um parque escolar de 10 mil alunos. Isto é terrível, nós não temos recursos, já não sabemos mais a quem é que havemos de recorrer. Não temos recursos no terreno e muitas vezes estamos a ver as coisas passar e as coisas passam-nos ao lado, as pessoas não referenciam, ninguém está nem aí para reparar os problemas destas crianças que são maltratadas, negligenciadas, fisicamente, psicologicamente, e cada vez temos mais casos muitíssimo graves, a nível também de todos os estratos sociais, e ultimamente temos tido um grande problema sobre a alienação parental. Temos tido grandes dificuldades no terreno de trabalhar com pais em processos de divórcio ou já divorciados que exercem a alienação parental. Portanto, uma das coisas que eu gostava de deixar alerta é a falta de recursos. É impossível um enfermeiro que tem 35 horas por semana estar com um parque escolar 10 mil alunos. Portanto, isto é o que acontece, é a realidade. Portanto, não conseguimos chegar àquilo que deveríamos fazer. Obrigada. Muito obrigada. É só a partilha. Muito obrigada, porque era preciso esse complemento, era mesmo preciso, e sem esta noção, este realismo cru, também não ficaria completo este debate. Não sei se a enfermeira Rosa quer acrescentar alguma coisa, mas certamente quer. Queria. Então é assim, eu chamo-me Rosa, sou especialista em enfermagem comunitária, estou há 16 anos no ACES, trabalhei 21 anos no Hospital da Estefânia, onde infelizmente me chegavam estes casos muito dramáticos que a nós próprios profissionais nos custava receber muitas vezes na urgência. Eu nunca me esqueço de uma criança que para mim está no meu cotidiano, uma criança que era deixada na casota do cão e que era ratada, chegou à urgência com as orelhas completamente ratadas pelos ratos. Desde os abusos sexuais que nós nos deixavam na altura sem qualquer formação nesta área. Quando vim para a unidade de cuidados de saúde primários, fiquei responsável pela saúde escolar e, como a enfermeira Lina disse, é dramático e uma das coisas que eu continuo a apostar cada vez mais é em formações de educação para a saúde às nossas crianças. Alertar para sinais que eles próprios podem ver nos colegas. Cada um é os olhos dos outros. As escolas, os professores têm medo de sinalizar, têm medo de pôr no papel aquilo que muitas vezes vivenciam, porque são eles que estão a maior parte do tempo com as nossas crianças e com os nossos jovens. Há situações que eu própria tenho que, entre aspas, encostar o professor e dizer ou o senhor sinaliza ou sinalizo eu. A escola vai ficar muito mal vista. E isto, infelizmente, muitas vezes as coisas chegam à CPCJ, onde eu faço parte há 15 meses desta parte. Como a enfermeira Lina disse, eu tenho 14 horas na CPCJ, ou seja, 2 dias. Um dia é para a reunião restrita, e muitas vezes restrita e alargada, e eu neste momento tenho 72 processos. Muitos em congestão, é verdade. A CPCJ de Oeiras, infelizmente, tem poucos profissionais para todos os dias, todas as semanas, a quantidade de processos que chegam, cada vez mais graves, que nós próprios, muitas vezes, e articulando com vários, com o senhor comissário, a chefe, com o Espaço Maria, a Júlia, que eu também já tive o prazer de conhecer, articulamos muito com que trabalhamos muito em conjunto, mas é como a enfermeira disse, Casa da Maria, pronto, Casa da Maria. Pronto, articulamos muito, o que é verdade é que é assim, nós estamos soberbados de processos cada vez mais graves, não há técnicos suficientes para trabalhar. A saúde devia estar 35 horas na comissão, não está, porque não há técnicos no ACES que possa disponibilizar
Portanto, eu própria fui incumbida sem saber se queria ir ou não, portanto, vai, tem competências, vai. É assim, gosto muito de lá estar, sinto uma pressão enorme, porque é assim uma coisa fazer visitas domiciliárias, fazer as diligências, outra coisa fazer aqueles relatórios para o diabo, para o Ministério, que é uma dor de cabeça. É assim, trabalhamos muito em conjunto, a própria comissão, todos os técnicos saltam, ajudam, portanto há aquilo que eu sinto, uma grande ajuda, mas o que é verdade é que os técnicos são poucos e as situações cada vez são mais graves. Obrigada. Nós é que agradecemos porque, de facto, o que dizem é pouco comparativamente com a realidade real que se vive. A doutora Fátima Tavares está a acompanhar também as CPCJs da nossa parte, de Câmara Municipal deste pelouro, e sabemos do que é que estão a falar. Aliás, estão aqui também da CPCJ de Belém e da... Exatamente, já estão várias aqui representadas. Eu tenho pena, temos que acabar, vou dar 1 minuto a cada uma das... Vou se calhar começar... Tenho muita pena mesmo, porque há aqui tantos temas que mereciam mas seria uma conversa interminável e depois também a partir de um certo tempo já não temos capacidade para absorver, até porque é muito densa e dolorosa, é uma matéria dolorosa. Portanto, se calhar começava a acabar por onde comecei, pelo Sr. Juiz Desembargador Paulo Guerra, pode ser? 1 minuto assim de síntese para cada um. A síntese possível é dizer que estamos de facto a viver e devemos viver um clima de tolerância zero relativamente aos maus tratos sobre crianças. Devemos estar todos atentos, aplicar os dispositivos legais, estar atentos e não ter a cobardia de não dizer, para que essa informação chegue aos canais onde devem chegar, fazendo eco da nossa Convenção de Istambul, tão maltratada em alguns lugares, mas que nós queremos de facto aplicar, entendendo que uma criança que é espectadora de violência doméstica é ela mesmo vítima dessa mesma violência entre os pais. Mas não quererei acabar por esta minha intervenção sem louvar e sem uma palavra de esperança para todos aqueles que são os trabalhadores da infância. Os trabalhadores que aí estão, das comissões de proteção, que saem de casa para cuidar dos filhos dos outros e reconhecendo toda a falta de meios que as senhoras enfermeiras aqui nos disseram e muito bem, muitas vezes vão fazendo o possível com aquilo que, enfim, o Estado lhes vai dando em cima da mesa para poderem exercer as suas competências. Uma palavra também relativamente aos tribunais, vão fazendo o possível com a informação que têm. Não posso nem devo, obviamente, comentar decisões particulares dos meus colegas. Admito, enfim, a indignação do Eduardo relativamente a muitas decisões de colegas meus que, de facto, são incompreensíveis, mas é preciso, enfim, estarmos com todos os elementos em cima da mesa para chegarmos à conclusão se aquela decisão foi errada ou não, para, enfim, podermos, de facto, chegar a essa conclusão. Mas tenho, de facto, a noção de que, relativamente às questões de crianças abusadas ou crianças que são vítimas de violência doméstica, onde há fumo, pode não haver fogo, mas o facto de haver fumo deve imediatamente autorizar os tribunais a fazer proibições de contactos, e concordo perfeitamente, Istambul é claríssimo relativamente a isso, não deve fazer experimentações ou balões de ensaio a ver se vou conseguir aplicar aqui um regime que até me é muito caro, como por exemplo o da residência partilhada, que eu recomendo, mas às crianças que é possível aplicar. Não é um regime que é aplicável a todas as crianças deste país e definitivamente não é aplicável a crianças que são espectadoras ou vítimas de violência doméstica. Isso é claro como água e deve ser e é ensinado aos alunos do SES. Se eles não aplicam, peço-lhes desculpa, estou habituado destes fóruns a receber as glórias e as misérias do sistema nas minhas costas. Obviamente fazemos os possíveis, mas depois a vida prática leva cada magistrado a ir por um determinado caminho que muitas vezes é insondável. Portanto, Laurinda, última palavra. Confiar, enfim, estar atento às discussões do sistema, mas dar uma palavra de incentivo a todas estas pessoas e, sobretudo, ouvir as crianças. Não andes à minha frente, posso não saber seguir-te. Não andes atrás de mim, porque posso não saber guiar-te.
anda comigo mão na mão, isto é aquilo que nós desejamos que seja uma justiça amiga da criança, um sistema amigo da criança, fazendo com que a criança esteja no centro da nossa atenção, não com discursos adultocêntricos, mas ouvindo a criança, mesmo que ela apenas nos queira dizer um silêncio sepulcral. Foi um gosto, Laurita, ter estado aqui Muito obrigada, Ana Migena. O gosto que foi para nós e, sobretudo, o que aprendemos consigo e tomarmos nós ter, assim, doses diárias ou semanais, possibilidades de os ouvir, cada uma das pessoas que falaram hoje aqui, e estou a incluir também a enfermeira Lina, a enfermeira Rosa, e os que não falaram com o seu silêncio, porque muitas vezes iam falando, iam acenando com a cabeça, no sentido de quem concorda e de quem reconhece essa realidade. O professor Eduardo Sá há bocadinho disse uma coisa que o juiz Paulo Guerra disse agora também: há pessoas maravilhosas no sistema e isto acho que também tem que nos ajudar a caminhar através neste caminho de pedras. Não, mas isso é inequívoco, absolutamente inequívoco. Começando logo pelo depoimento das senhoras enfermeiras, que chamam a atenção para uma realidade que não pode acontecer. Ou seja, quando há 2 enfermeiras para 10 mil crianças, nós debatemos com a mesma realidade quando reconhecemos que há um psicólogo, às vezes 2 para 4 mil num agrupamento, e portanto fica sempre com a ideia que as pessoas estão lá. E portanto nisto eu acho que o Estado utiliza uma estratégia que não é uma estratégia honesta em relação às crianças, muito longe de ser honesta. Mas eu, para terminar, queria fugir desta violência e falar de outra, porque eu acho que me deve interpelar, que é da guerra. Eu acho muito importante que nós, quando nos deparamos com uma barbárie no século XXI, tenhamos a humildade de perguntar o que é que se está a passar. Todos nós achávamos que a barbárie humana, a violência mais acabada, era possível há séculos atrás. E era possível protagonizada por pessoas que tiveram crescimentos depauperados, carências das mais diversas, sós, abandonadas, sem escola. E aquilo que nós hoje temos no século XXI é uma barbárie protagonizada por pessoas que tiveram crescimentos familiares como a humanidade nunca conheceu até hoje, tiveram os melhores pais que a humanidade já produziu, que tiveram escola durante mais anos do que algumas vezes os nossos antepassados tiveram, e que têm as fontes de informação como nunca os nossos antepassados tiveram. E, portanto, quando nós falamos da violência sobre as crianças, temos que perguntar o que é que nós estamos a fazer, porque provavelmente estas crianças que têm um crescimento normal, bem envolvidas na loucura de uma guerra, parecem ser capazes de tudo. E é a altura de nós podermos utilizar a escola para fazer a formação toda, que é indispensável para as crianças se protejam umas às outras e a escola as possa formar de uma forma completamente diferente para que finalmente o mundo possa ser melhor. Porque se pessoas boas no sistema, meu Deus, há muitas pessoas assim, mas há muitas pessoas que utilizam o sistema para se promover à conta das crianças e essas não deviam lá estar, seja nas comissões, seja noutros lugares quaisquer. Muito obrigada. Já não tenho mais papel para notas, estava aqui a recorrer a um caderno e queria agora passar então a palavra. Os últimos são sempre os primeiros, portanto queria deixar-lhe assim também esta possibilidade de deixar assim... E como representante da primeira divisão, primos inter pares, primeiros entre iguais. Então... Como eu disse no início da manhã, nós temos que pensar fora da caixa. Estes são problemas complexos, temos que recorrer a cada um no seu papel. Os técnicos, eu ao nível da Polícia e Segurança Pública tento implementar há muitos anos com colegas, em que nós não perdemos o nosso papel como polícias, separarmos para ouvir as crianças, sobretudo, ouvir os técnicos, atuarmos rapidamente. O que eu apelo sempre nestas circunstâncias, e como dizia o filósofo, o mal prevalece com o silêncio dos bons. Não termos medo de sinalizar e de atuar, até porque o tempo das crianças é urgente, porque senão
temos como, eu me vou recordar sempre destes dois jovens que cresceram sempre sinalizados, e tal, e o chefe cordista da Polícia Municipal, se calhar deve ter tido alguma ocorrência com algum deles, eu não disse os nomes, mas ambos têm nomes de heróis do Ulisses, da Odisseia do Ulisses, e acabou com a cumprir uma pena, porque cresceu, se calhar o sistema não o protegeu a tempo e horas, não lhe alterou a maneira de pensar, começou com lei de promoção e proteção, passou para a lei tutelar educativa e acabou com o Código Penal. Se tivéssemos como sistema, e o sistema somos nós todos, e se trabalharmos todos em rede, se calhar vamos evitar que estes jovens acabem desta forma. Obrigado. Muito obrigada. Eu, se calhar, deixava só aqui uma questão, que é a questão de ouvir as crianças. É importante, e acreditar nelas é tão importante como ouvi-las, não é? Porque acho que muitas pessoas não acreditam, e isto daria outro debate já a seguir. Infelizmente não o podemos fazer, mas acho que tem que ficar a fazer eco em nós também, ou seja, que confiança é que nós pomos nas crianças, no sentido em que até onde é que nós conhecemos esta criança para acreditar ou não acreditar, porque nós sabemos que os adultos podem ser muito manipuladores, e há bocadinho ouvimos aquele caso do pai que abusa sexualmente do filho, mas depois alguém em tribunal vê este filho correr para o pai, e isto levanta outras questões, e portanto acho que talvez seja isso que eu também gostaria de deixar aqui para pensar, é ouvi-las e acreditar nelas, e sobretudo tentar também espalhar esta palavra de isto que acabaram de dizer, cada um de sua maneira, mas que o chefe João Dias disse, que é que o silêncio dos bons não faça com que o mal prevaleça. Muito obrigada a todos, a cada um, a todos os que assistiram, a cada uma das pessoas que aqui está, sobretudo a todos vocês que trabalham, que estão no terreno, que fazem, de facto, que saem de casa, como disse o Sr. Juiz, desembargador, que saem de casa para tratar dos filhos dos outros, ou já não sei se foi o professor Eduardo Sá, mas todos vocês que são trabalhadores pelas crianças e com as crianças, muito obrigada pelo vosso trabalho. Não desistam, não desanimem que não vos faltem as forças. Muito obrigada a cada um dos oradores pelo vosso tempo e também, sobretudo, pela vossa experiência e ciência e sabedoria. Até à próxima e muito obrigada. Muito obrigado nós, muito obrigado eu. Muito obrigado, um abraço, chefe, um abraço.